Boa noite, irmãos. Realmente é um privilégio imenso estar aqui com vocês hoje e, principalmente, compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido durante a minha vida como cientista, né? O pastor disse que eu sou cientista. A minha filha também vive me fazendo perguntas, né? Eu tenho uma filha, Nina, e ela sempre faz assim: pai, por que é isso? Por que é aquilo? Por que é aquilo? Aí um dia eu perguntei para ela: mas filha, por que você acha que eu tenho que saber tudo? Aí ela disse assim: pai, porque você é um cientista. E cientista, né? A gente fica achando que cientista sabe todas as coisas. Não é bem assim, né? A gente sabe alguma coisa. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Esse pouco que eu sei sobre as nossas origens. O que somos, da onde viemos e para onde vamos. Será que fomos realmente o fruto de uma grande explosão? Bum, né? Que do nada pega o nada para nada e faz o tudo? Será que aquela sopa escaldante, ácida, venenosa, né, um dia produziu ali uma ameba primordial, a sua tataravó, né? E essa ameba foi evoluindo, chegou nos chimpanzés, que são teus manos, não é? E foi indo e deu em você, sem querer dar, não é? O acaso nos formou? Será? Ou será que há evidências de que um grande Deus, um Deus tremendo, espetacular, um Deus de extremo poder, sabedoria, fez todas as coisas? Essa é uma grande pergunta, não é? E a resposta a essa pergunta é extremamente importante. E é isso que a gente vai falar hoje à noite. A gente vai falar sobre o que você é, da onde você veio, para onde você vai. Será que você é produto do acaso, que te fez para nada, e o seu destino final é a aniquilação? Você vai desaparecer, não é? Dia? Ou será que há propósito? Será que você foi feito a coroa da criação? A imagem e semelhança desse ser que fez todas as coisas? É uma pergunta importante demais, não é? Então é isso, irmãos. Vamos falar sobre da onde você veio, para onde você vai. E a gente vai mostrar nessa palestra evidências e mais evidências que vão permitir a você decidir o que você é. E nós vamos falar também sobre esse Deus que foi cantado aqui, né? Para sempre teu. E as evidências que mostram que há propósito, que fomos feitos, prontos, por um Deus. E um Deus que é imenso, tremendo, extraordinário. Então o título da palestra é esse: olha, quão grande é o meu Deus. E vamos mostrar os seus atributos invisíveis revelados através da ciência. Mostrando que fomos feitos por um Deus extraordinário e que as evidências científicas apontam nesse sentido. Que cultuamos um Deus imenso, extraordinário. Então, o Ari cantou essa música linda, maravilhosa, mas eu não sei se os irmãos cantam essa música aqui na igreja também, né? Talvez dos louvores que eu mais aprecio. A gente canta assim, né? Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Esse é o objetivo da palestra hoje à noite. Mostrar a grandeza desse Deus. E como esse Deus tem se revelado a cada dia, através da ciência, do conhecimento. Através da química, da física, da biologia, da cosmologia. Dado após dado, espectro após espectro, a ciência tem mostrado o quê? Você é o fruto do nada, que do nada pega o nada e faz o tudo? Não. Há evidências e mais evidências que um Deus todo-poderoso, um
um Deus tremendo, imenso, imensurável, fez todas as coisas. Mas, vamos assim, que eu acho que é mais fácil. Mas, se você assiste uma aula de biologia, uma aula de física, uma aula de cosmologia, se você abre a Super Interessante, a Veja Isto É, se você assiste o Discovery, o que você vai ouvir por aí? O mundo vai te dizer o quê? Gente, olha, é uma loucura, um delírio, uma ilusão, você crê em Deus, não é assim? Deus está morto, não está? Por quê? Porque a ciência provou que aquela sopa primordial te formou. A ciência provou que o chimpanzé é humano. O Marcos está falando que não, mas é. A ciência provou que uma grande explosão um dia fez todas as coisas, não é assim? Então, se você abre as revistas científicas, se você liga o seu canal de TV, se você assiste uma aula, o que você vai ver? É essa história aqui, que o mundo tem acreditado nela. E a história começa como? Um dia não existia nada, absolutamente nada. Não existia espaço, não existia tempo, não existia energia, não existia matéria. O que existia? Os professores falam assim, é uma partícula primordial, uma singularidade que é do tamanho da cabeça de um alfinete. Você já ouviu essa história? Mas não tinha dimensão, então não existia nada, absolutamente nada. Tudo estava concentrado no nada. Uma singularidade, continha tudo. Não é? Era o nada, mas continha tudo. E o que acontece com esse nada? Esse nada, de repente, para nada, por nada, pega o nada e faz o tudo. Na grande explosão do Big Bang. Então eu costumo dizer, né? Quem não crê em Deus, crê num monte de bobagens. Por quê? Porque agora a gente vai ter que crer que o nada, concentrado no nada, pega o nada para nada e por nada faz o tudo. E uma grande explosão ocorreu no passado, não é assim que dizem? Bum! E essa grande explosão criou o quê? Uma nuvem gasosa em expansão. O que é gás? Você sabe o que é gás? Faz assim, irmão, ó, abana o gazinho que está ao redor de você. Vamos lá, vamos fazer um exercício assim, né, de descontração, aquela... todo mundo, né? Gente, tem gente que não está fazendo aí, pastor, olha aí. Vamos lá, gente. Agora sim, o pastor mandou. Gente, você sentiu? Você sentiu esse arzinho? Isso é gás. Então, essa é a sua tataravó. Você veio do gás primordial, uma nuvem gasosa em expansão. Expansão contra o nada. Agora faz o quê? Essa nuvem gasosa em expansão que um dia o Big Bang produziu, constituída de hidrogênio e hélio, se propagando contra o nada, porque não existia nada, ele está se propagando contra o nada. Uma propagação divergente, porque os átomos estão se separando. E o que acontece com essa nuvem? Essa nuvem gasosa em expansão agora vai ter que formar estrelas, vai ter que formar nebulosas, vai ter que formar planetas, vai ter que formar cometas, asteroides, vai ter que formar Terra. Nessa Terra vai ter que formar você. Então você é o produto desse gás primordial. Eu costumo dizer do puff cósmico. E aí, essa nuvem gasosa se contrai em estrelas. Mas você consegue pensar nuvem gasosa se contraindo em estrela? O que é estrela? São grandes massas de gás sobre altíssima pressão e temperatura. Você vai ter que pegar agora esse gás e comprimir. Vamos fazer um outro exercício? Você me ajuda? Pega o gás aí, irmão, comprime para ver se você consegue formar uma estrela. Vai. Comprime. Formou uma estrelinha, irmão? Por que você não formou uma estrelinha? Porque gás é rebelde. Gás escapa, se aperta, aumenta a pressão e a temperatura. A gente sabe disso, né? Quem é químico aqui? Químico, como eu? Químicos. 1, 2, 3. Cadê o menino que está fazendo engenharia química? 4. Gente, você sabe, né? A gente estuda dinâmica de fluidos. Gás resiste à compressão, porque aumenta a pressão e a temperatura e o gás... Mas aí, grandes massas imensas de gás comprimem em estrelas.
E milhões de estrelas se formam pelo nosso universo. E essas estrelas explodem, bum! E nessa explosão eles criam os elementos mais pesados, o pó cósmico. E esse pó cósmico dá em você. Então tem gente que fala assim, né, pastor? Eu não acredito que Deus pegou barro e moldou e soprou nele o fôlego da vida. Que coisa, né? Tão mal descrita. Gente, se você não crê no barro bíblico, você vai crer no barro cósmico. O barro cósmico, pelo menos na Bíblia, a gente tem um santo para fazer o milagre, Deus. Aí Deus vai lá e molda e sopra em você o fôlego da vida. Mas agora, o nada pega o gás e comprime. E o pó agora tem que formar planetas. Então eles acreditam que esse pó foi se condensando em pequenas rochas. Essas rochas colidiram uma com a outra. Bateu, fundiu, esquentou e colou. Eu digo que esse é o efeito super bonder cósmico. Entendeu? E aí vai colando uma na outra, vai criando um planeta incandescente. E esse planeta incandescente, que é o planeta Terra, agora esfria. Agora só tem rocha. E de onde veio a água? Dizem que São Júpiter, o Papai Noel sideral, agora atrai blocos de gelo do universo e joga na Terra. Por isso que a gente tem água aqui. E você acreditou. Gente, quem não crê em Deus, crê num monte de bobagens. Quem disse isso foi Chesterton, um grande filósofo, né? Quem conhece um pouco sobre a história dos filósofos cristãos, Chesterton é um dos maiores. Ele disse isso: quem não crê em Deus é forçado a crer num monte de bobagens. Eu costumo dizer, né, pastor, que crer em Deus é facinho. Por isso que crente, às vezes, é meio mal acostumado, não é? Meio preguiçoso para ler, né? A gente não gosta muito de ler e tudo mais. Mas por quê? Porque a gente lê o universo, não é? A gente lê a criação. Romanos diz, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e divindade, se vê claramente nas coisas que foram criadas. Então a gente não precisa de muito livro, né? Eu concordo, tá? E depois eu vou falar para vocês comprarem o livro. E estão falando que não precisa, brother, olha só. Mas o ateu precisa, não precisa? Desculpa se você é ateu, eu vou bater em você do começo ao fim. Se prepara, depois você me pega lá fora. Mas agora é a minha chance, tá bom? Você está sentadinho aí. Então, olha, se você não crê em Deus, o que você tem que fazer? Você tem que ler. Então o ateu lê Nietzsche, né? Ele lê todos os filósofos, ele começa a ler filósofo cristão também. Por quê? Porque ele vai dormir, né? Deus não existe. Mas ele acorda, o galo, aquele pôr do sol maravilhoso, e fala, nossa, olha Deus aí. E aí ele tem que ler outro livro, não tem? Ele tem que ler mais 4, 5 livros, não sei o que, se convencer que Deus não existe. E convencer que Deus não existe, você tem que matar 5 leões por dia. Então, crer em Deus é facinho. Quem não crê em Deus, crê nessa história aqui. E aí esses planetas se organizam em sistemas solares, todo calibrado, finamente ajustado. Um planeta magnífico, com 1.200 condições únicas, surge nesse universo, a Terra. A suíte presidencial do universo. E aí as demais diferentes formas de vida surgem aqui, formas espetaculares, lindas, maravilhosas. A gente vai mostrar algumas aqui. Será que uma nuvem gasosa em expansão, divergente contra o nada, eu costumo dizer, né? Gás, entendeu? Gás em expansão contra o nada, divergente, deveria continuar em expansão contra o nada forever and never. Sabe o que é forever and ever? Eternamente, irmão. Mas agora você vai ter que crer que tudo isso se organizou e deu a forma de vida e tal, e deu em você. A coroa da criação, o maior espetáculo de nanotecnologia desse universo. Você vai ter que crer que você é produto do nada. E você vai ter que crer que você é um animal como todos os mamíferos. A gente vive numa sociedade sem valores, não é verdade? O homem perdeu a referência, perdeu seus valores. Agora eu não sou nada, então eu posso ser o que eu quiser, não é assim? Então, tem um outro que quer ser lagartixa, ele vira lagartixa. Não virou outro dia? Teve um que quis transformar em galinha, ele ficou chocando os ovos.
Por que isso tem acontecido na nossa sociedade? Porque a gente perdeu a nossa referência, a gente perdeu os nossos valores, a gente não sabe mais o que a gente é. A gente acha que é o produto do nada. Por um acaso a gente está aqui. E o nosso produto, o nosso destino final é a aniquilação. Então, gente, tem uma música que canta muito no Discovery que é assim, ó, oh baby, we are nothing but mammals. So let's do like they do on the Discovery Channel. Conhece? Quer que eu cante de novo? Oh baby, we are nothing but mammals. So let's do like they do on the Discovery Channel. Gente, é assim, traduzido em bom português, gente, a gente não é nada mais do que mamíferos. Então vamos fazer como eles fazem lá no Discovery, se comportar como animais. Não é assim que a gente vive? Fala a verdade. Por que a gente vive esse caos? Essa sociedade que a gente vive? Porque a sociedade não reconhece que há um Deus. Não reconhece que há um Deus tremendo, magnífico, todo-poderoso, imenso. E essa sociedade trocou Deus pelo quê? Pelo nada. Que pega o nada de uma nuvem gasosa e faz tudo sem querer fazer. Trocou o barro da Bíblia, que Deus nos molda, a sua imagem e semelhança, sopra em nós o fôlego da vida, pelo barro cósmico. Um milagre sem santo. A gente crê em milagre. Você crê em milagre, não crê? Mas com santo, né? Com um santo capaz de produzir esse milagre. Mas eles creem em milagres sem santo. É isso que acontece na nossa sociedade. Mas será que é assim mesmo, gente? Será que é assim mesmo? Eu vou fazer assim, aí você troca, tá bom? Virar o aparelhinho, pastor? Maravilha! Não sei se foi ele que trocou ou se fui eu, tá? Gente, mas será que há evidências de um Deus tremendo, magnífico? Ou será que a gente realmente é fruto do nada? Vamos olhar as evidências? Quando a gente olha com os nossos telescópios, com o olhar da ciência, com a cosmologia e tudo mais, a gente vê o produto do nada? Ou será que a gente vê o produto de um grande Deus? O que a gente vê? A gente vê o universo. Qual é o tamanho do universo? Você sabe? Às vezes a gente canta a música, né? E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Você quer que as pessoas enxerguem a grandeza do seu Deus, não quer? Mas se alguém perguntar para você quão grande é o seu Deus, você vai dizer o quê? Eu vou te dar uma resposta que você já pode dar da próxima vez que te perguntarem, tá bom? Da próxima vez que te perguntarem quão grande é o seu Deus, você falou, você já viu o tamanho do universo que ele fez? Ele fez um universo com 100 bilhões de galáxias. Esse número tem aumentado, o último número são 2 trilhões. Mas 100 bilhões e 2 trilhões é a mesma coisa, não é? Começa a contar. 1, 2, 3. Né? Faz diferença. Isso é o universo visível. Diz que o universo que a gente não vê é 400 vezes maior que o universo visível. Já pensou uma coisa dessa? Para você percorrer uma galáxia, se viajasse toda a sua vida à velocidade da luz, você não percorreria nem um trechinho dessa galáxia. Você precisaria de 1000 gerações de filhos viajando à velocidade da luz para você percorrer uma galáxia só. Mas são 100 bilhões de galáxias, talvez 2 trilhões, talvez muito mais. E em cada uma dessas galáxias a gente tem 100 bilhões de estrelas. Agora, tudo isso está disperso no espaço como produto de uma grande explosão? Não, o que acontece? O que a gente vê? A gente vê que tudo está organizado em formas magníficas, em aglomerados, em galáxias. Se você estudar o modelo do Big Bang, você vai ver que o modelo do Big Bang tem grandes problemas em explicar estrelas. Ele não tem modelo algum decente. Diz que ondas de choque gravitacionais. Sabe quem produziu? Eu falo isso no livro. São estrelas. Então, estrelas são usadas no modelo do Big Bang para criar estrelas. Incrível, não é? Magnífico. E aí você tem grandes problemas para criar estrelas e muito piores ainda para
estabilizar e formar as galáxias. Mas a gente vai olhar, a gente vê um universo caótico? Não. Ele está organizado em galáxias, e cada galáxia tem uma forma magnífica. São galáxias esféricas, espirais. Diz que as outras têm formas irregulares. Sabe por que é irregular? Porque elas são tão lindas, tão magníficas, que é difícil de descrever a forma. Então ele escreve assim, irregular. Entendeu? Mas são inúmeras formas. Por que é isso? Porque o nosso Criador é um designer. E designer faz o quê? Quando você chama um designer na igreja, ele fala assim, nossa, não gostei, vou pintar, né? Não é assim? Vou decorar, vou botar isso aqui de novo, essa cadeira, não é assim, pastor? Quer mexer tudo na igreja. Os designers são assim, Deus é um designer. E olha como ele organizou as suas galáxias magníficas e tudo mais. E aí o que ele fez? Além de ser um designer, ele é um designer que gosta de colorir. Eu tenho a Nina, 9 anos, né, e o Nicolas, 6 anos, tudo quanto é papel branco e desenho que eles encontram, eles querem colorir. Por quê? Foram feitos à imagem e semelhança de um designer que gosta de colorir. Sabia que Deus gosta de colorir? E aí o que ele fez? Ele pintou cada uma das suas estrelas de uma cor. Você fica pensando que estrela é brilhante, não é? Não, gente, mas cada uma dessas 100 bilhões de galáxias com 100 bilhões de estrelas, as estrelas são todas coloridas. E o que é colorido? Você sabe o que é colorido? Colorido é uma faixa muito estreita da radiação eletromagnética. E aquela luz, naquela faixa estreita de radiação eletromagnética, quando chega nos seus olhos, cria um impulso elétrico que vai para o seu cérebro, e no seu cérebro você tem uma percepção de cor. Então, aonde que a cor existe, gente? Aonde que a cor existe? No seu cérebro. Tem bicho que não enxerga cor, sabia? Então, para que ele pintou e coloriu esse universo? Para você ver. Por quê? Porque o universo foi criado para o louvor da sua glória. Outro dia a gente estava discutindo com os ateus mimimis, né? Ateu mimimi, você sabe o que era? Está sempre reclamando, falando que Deus olha o mal, né, pastor? Não é assim? Olha quanta coisa ruim. Olha. Aí outro dia eles reclamaram, né, numa discussão que a gente estava tendo, que Deus fez um universo grande demais. Que exagero é esse? Se Deus tivesse feito, né, um universo só para ter gente no planeta Terra, para que ele teria feito um desperdício de universo tão grande assim? Gente, para que Deus fez tão grande assim? Para demonstrar a você a sua grandeza, não foi? Para convencer você, né, de que Ele é poderoso, que Ele tem todo o poder. Então, às vezes você duvida, não duvida? Será que Deus, às vezes você fica falando assim, Deus, nossa, eu queria que isso acontecesse, mas será que Deus tem poder? Gente, Deus criou um universo com 100 bilhões de galáxias e colocou em cada uma dessas galáxias 100 bilhões de estrelas e pintou todas coloridas. Por quê? Porque Ele ajustou a composição dessas estrelas para que elas emitissem colorido para você enxergar o seu poder e a sua divindade, não foi? E às vezes você fica pensando assim, será que Deus conhece meu nome? Você já não teve essa dúvida? Deus não me conhece, é tanta gente, não é? Ele não sabe meu nome de cor. Se chegar perante Deus, ele vai falar assim, Maria, tudo bem? Ô Joana, será que Deus sabe? Gente, eu costumo dizer, viu pastor, me perdoe, se o senhor quiser me excluir, tudo bem. Que Deus é um exibido e um exagerado. Por que ele é um exibido e um exagerado? Porque Ele cria esse universo imenso para demonstrar a sua glória e depois Ele escreve assim, e o pior, gente, é que eu conheço todas as estrelas e a chamo pelo seu nome. Então, gente, saber nome de gente para Deus é facinho, tá? Ele conhece todas as estrelas pelo seu nome. Ele falou, estrela Maria, estrela Joana, Paula. Não é? Já pensou? Quantas estrelas existem, pastor? 100 bilhões de galáxias, 100 bilhões de estrelas, quanto deu? Trocentos bilhões de estrelas, né? E Ele sabe todas pelo seu nome. E todas as estrelas coloridas para que você enxergue cor. Gente, olha, tem estrela vermelha, estrela amarela, estrela laranja, estrela azul e tudo. Só não tem estrela verde, porque o Palmeiras não tem mundial.
O pior que nem corintiano eu sou, viu, pastor? Eu sou pontepretano, olha. A macaca querida mais amada do Brasil. Assim, por que eu sou pontepretano? Porque amor ágape, você só tem pela Ponte Preta. Sem recompensa, não ganhou nunca um campeonato. Gente, e para que ele criou tudo isso? Para o louvor da sua glória. Para que você enxergue a grandeza de Deus, para que você reconheça o quão grande Ele é, para que você saiba que foi Ele que fez todas as coisas, para que você esqueça essa balela, essa ilusão, esse delírio naturalista que um dia disse que uma grande explosão formou todas as coisas, do nada para nada fez o tudo. Deus se revela nas coisas criadas, os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua divindade se vê claramente nas coisas que foram criadas, nas galáxias e nas estrelas. E aí ele vai criar um sistema solar. E o que acontece nesse sistema solar? Tudo funciona como um relógio, sincronizado, tudo funcionando super... É uma grande explosão? Ou será que há evidências, assinaturas claras? Eu costumo dizer, né, que Deus, o cara vai chegar perante Deus e falar assim, Deus, o Senhor existe, hein? Nossa, que legal, mas eu nunca te vi. Aí eu vou falar assim, ô cabeção, lembra da propaganda do... Ô cabeção, você nunca me viu, você não viu o pôr do sol, você não viu a aurora boreal, o arco-íris, você não viu os planetas, você teve uma aula de cosmologia, você estava sentado lá naquela noite na igreja presbiteriana de Betel, né? É isso, né? Acertei o nome? Lá em São José dos Campos, você não viu o Marcos falando, não é? Há evidências e mais evidências de um Deus tremendo. E aí ele cria um sistema solar fantástico, magnífico. E a Terra colocado do lado de uma estrela perfeita, o Sol. E aí que distância a gente está desse Sol, gente? Qual é a temperatura do universo? 2,7 Kelvin. Um universo congelante. É um freezer. O Sol é uma estrela escaldante. É uma fornalha. Aí ele vai e coloca a Terra onde? Na posição certinha, para que a nossa temperatura média seja 19 graus Celsius. Quando você tem um ar-condicionado, você põe em quanto? Os homens em 17, as mulheres em 24, não é assim? E aí fica aquela briga, sobe, desce, sobe, desce. Gente, 19 graus Celsius é a temperatura média do nosso planeta. Fantástico. Aí ele cria vários outros planetas, para que eles servem? São escudos, guardiões interplanetários. Quando cometas e asteroides querem bater no planeta Terra, o que eles fazem? Eles atraem, eles espalham, refletem para o universo. E a gente fica aqui numa boa, protegido. E o pior é que ele é um designer, não é? Porque ainda ele vai colorir todos os planetas. Ele não deixa de colorir. Oh, que Deus, né? E aí, ó, ele pinta lá amarelinho, laranja, azul, vermelho, tal, tudo. De novo não tem planeta verde. Oh, glória! E aí, naqueles 100 bilhões de galáxias, 100 bilhões de estrelas, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que escolher uma estrela, não tinha? E aí ele escolhe a melhor de todas as estrelas. Todas as simulações que têm sido feitas dizem o quê? O Sol é a estrela perfeita. Então você é um mal acostumado. Sabia que você é um mal acostumado? Eu também sou. Porque a gente vê o sol nascendo, se pondo e fala, nossa, que solzinho, né? Michuruca, não é? Gente, a próxima vez que o sol nascer, você vê ele lá em cima e fala, Senhor, te dou glórias, graças, misericórdia, Senhor, porque entre 100 bilhões de galáxias e 100 bilhões de estrelas, em cada uma dessas galáxias, o Senhor escolheu a estrela perfeita, o sol. Então você não vai louvar, você não vai cultuar o sol, você vai cultuar o Criador do sol, não é? É incrível. E esse sol emite no que, gente? Ultravioleta, infravermelho e visível. Para que visível? Para colorir. Ele quer que o seu universo, o seu planeta, a sua vida seja colorida. A TV não é preto e branco, é TV a cores.
E sabe quantas cores a sua vista? Porque os evolucionistas dizem que o olho humano é imperfeito, a nossa retina é invertida, a gente tem um ponto cego. Gente, você tem o maior ferramenta, né, de visão, a coisa mais perfeita do mundo para enxergar cores são os seus olhos. Dizem que a gente enxerga 10 milhões de diferentes tonalidades de cores. Já viu um negócio desse? E aí, olha, o visível. Agora, o infravermelho serve para quê? Para te esquentar. Então, Deus te esquenta e te deixa colorido. Dá uma olhada do lado, está vendo todas as cores aí? Por que você enxerga? Porque o sol emite no visível, no colorido. Mas tem o ultravioleta também, não tem? A gente vai falar um pouco sobre isso. O que acontece com o ultravioleta? Tem o ultravioleta A, o B, o C, o D e o E. Parte do ultravioleta é do mal, parte do ultravioleta é do bem. E aí, num espetáculo incrível de química, física e cosmologia, o que é que Deus faz? Ele coloca um protetor solar no nosso planeta. Quando você vai na praia, você passa protetor solar, não passa? Mas o nosso planeta já tem um protetor solar natural, a nossa atmosfera. O UVC, que é o mais energético, quando bate na nossa atmosfera com oxigênio, é retido pelo oxigênio, formando oxigênio atômico. O oxigênio atômico reage com o oxigênio molecular e forma O3, a camada de ozônio. A camada de ozônio filtra o UVB, parte do UVB, o excesso, e deixa passar só o que nós necessitamos. Agora, o nitrogênio e o oxigênio são transparentes ao UVA, que é muito bom. É incrível, não é? Um show de química. Um show de química. Filtrando. Olha, o que é mal é retido. O que está em excesso é retido. Passa o que precisa. E o que precisa passar tudo, passa tudo. Um show de ajustes finos na nossa atmosfera. Então, a próxima vez que você for na praia, né? Sentir aquele solzinho gostoso. A criança nasce, o que ela tem que fazer? Ela tem que tomar sol. Por quê? Ela tem que sintetizar a vitamina D. É tudo planejado, perfeitamente ajustado. Então, a próxima vez que você for na praia, agora a gente tem que passar protetor solar, não tem? Eu ia na praia, você usava protetor solar quando você ia na praia? Ficava o dia inteiro sem protetor nenhum, né? Ficava meio queimadinho e tal, mas tudo bem. Agora a gente precisa porque a gente está destruindo a nossa camada de ozônio, né? Mas antes a molecada ia sem nada. Por quê? Porque um protetor natural protegia o nosso planeta. Então a próxima vez que você for na praia, você olha para a atmosfera e fala: Senhor, agradeço. Por quê? Estou vendo o ultravioleta C decompondo o oxigênio, formando oxigênio atômico. Olha lá, Senhor, está reagindo, formando ozônio, O3. O O3 está filtrando o UVB, deixando passar só o que precisa. E tudo isso é transparente ao UVA. Obrigado, Senhor. Guardou, irmão? A oração? Pastor, depois eu mando aqui ela escrita, tá? Gente, mas é só isso? O Sol é perfeito. Mas o Sol tem explosões de nervosismo. E essas explosões são periódicas. E aí o que Deus fez? Ele falou assim: vou trocar o Sol. Foi isso que ele fez? Não, Deus também é misericordioso e longânimo, não é? Porque também explosões de nervosismo periódicas não é só o Sol que tem, né? As mulheres também. E mesmo assim, né? Misericordioso e longânimo. E o que ele fez? Ele falou assim: gente, quando o Sol tiver essas explosões, ele vai mandar para nós o vento solar. E manda mesmo nessas explosões. E o que acontece com esse vento solar, irmão? Se te batesse o vento solar aqui na Terra, se você sentisse o vento solar, o que você deveria fazer? Aquela oração clássica: Senhor, receba-me na sua glória. Porque você seria torrado pelo vento solar. Mas agora o nosso planeta tem um campo magnético. O nada pegou o nada para nada numa nuvem gasosa em expansão. Pegou a estrela certa, o planeta certo, na distância certa, colocou o filtro solar certo, o campo magnético certo para nos proteger do vento solar, e você acreditou.
Quem não crê em Deus, crê no monte de bobagens. Mas aí, esse campo magnético desvia o vento solar e ele não bate na gente. E a gente fica aqui numa boa. Quem assistiu Perdidos no Espaço? Levanta a mão. Ô, seus cabelinhos brancos. Aí, tudo dos velhinhos, pastor. Olha. Porque faz tempo que passou isso aí, hein, gente? Dr. Smith ligava o campo e, pum, protegia a nave, lembra? É a mesma coisa a gente tem no nosso planeta. Agora, o exibido e o exagerado, o que ele faz? Depois dele proteger a Terra com um campo magnético protetor contra o vento solar, ele fala assim, eu costumo dizer, né, que ele senta e fala, agora eu vou dar o meu show. E qual o show que ele dá? O vento solar passando na nossa atmosfera nos polos, ioniza o nitrogênio e o oxigênio. Os orbitais moleculares do nitrogênio e oxigênio, as suas energias foram finamente ajustadas para que quando a radiação passasse ali, excitasse os elétrons para os orbitais de maior energia. E quando esses elétrons decaem para os seus níveis fundamentais, emitem luz na região do visível, do colorido. Entendeu esse negócio de orbital? Entendeu, irmão? Se entendeu, fala amém. Ninguém falou, pastor. Gente, e aí o que acontece? Um show magnífico de luzes e cores, a aurora boreal. Mas não é para todo mundo, né? O pessoal acho que mora lá nos polos, né? Também sofre com aquele frio, tudo. Deus falou assim, vou dar uma colher de chá. A aurora boreal. É incrível, não é? E o visível, o colorido, quem enxerga? Você, com seus olhos. Não é incrível? Para que tem cor, gente? Para você enxergar. É a única razão, não é? E aí, ele fala assim, bom, o planeta Terra está maravilhoso, mas ele precisa de um pêndulo de estabilização da sua rotação. E ele coloca o quê? A Lua. Aí você olha para o céu, vê a Lua assim e fala assim, nossa, para que serve essa Lua, né? Serve para aquele meu marido que um dia me enganou, falou assim, querida, se casar comigo te darei a lua, não foi ele? Ele não falou isso? É, só para isso. Você fica achando que a lua tem essas finalidades românticas, tem, né? Não tem? Mas a lua serve para quê, gente? É o pêndulo de estabilização da Terra, para que ela rode em 24 horas. Você tira a lua, o que acontece? O Gru, né? Lembra o Gru no... Malvado favorito, ele roubou a lua, gente. Se o Gru roubasse a lua, o que aconteceria? A vida na Terra estaria extinta, porque a lua, ela estabiliza em 24 horas. Por que a Terra tem que virar 24 horas? Porque de um lado é quente, do outro lado é frio, então ela vira. É igual o frango assado do domingo. Virando, né? E aí quando vira, esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria. Eu sempre faço uma brincadeira, pastor João, né? Pastor, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, começa a ficar mais frio, não começa? Aí o senhor começa a puxar as cobertas, não começa? Aí 4, 5 horas vai ficando mais frio, o senhor puxa mais cobertas, 6, 7 horas, mas 8, 9 já começa a ficar quente, o senhor vai tirando as cobertas, 10 horas ficou mais quente aí, o senhor tira o resto da coberta, não é verdade, pastor? Pastor, 10 horas da manhã, o senhor está dormindo, hein? Gente, esquenta, esfria, é incrível, não é? 24. Aí você, infeliz, chega e fala assim, Senhor, hoje eu tenho tanta coisa para fazer, que o meu dia tenha 48 horas. Você já fez essa oração, irmão? Ainda bem que Deus não atende todas as orações, viu? Porque se atendesse a sua, a vida estaria extinta no planeta Terra. É 24 horas certinha, irmão. Certinha. E aí ele fala, agora eu vou dar o meu show. A Lua serve para quê mais? Ela inclina o planeta em 23 graus, então você tem primavera, verão, outono e inverno. Ela cria as marés, movimenta a água. E água parada, pastor João, é? Água parada é? Água parada é? Escuta os universitários, pastor. Então, água parada é? Dengue, isso mesmo, pastor. Acertou, pastor. O pastor falou rapidinho, gente. O senhor desconta lá fora, viu? Gente, movimenta as marés. E agora, gente, sabe como é que o naturalismo acha? Eu não sei se eu tenho aqui, mas acho que não. Que a Lua se formou? Um grande astro bateu um dia na Terra e pá, arrancou rocha fundida. E essa rocha se organiza e forma a Lua. Gente,
Não faz o menor sentido, a razão isotópica não bate, a composição dos minerais não bate, o impacto teria que ser extremamente bem calibrado, os fragmentos se perderiam no espaço, mas ele organiza e forma uma lua. Mas você acha, gente, que formaria uma lua com o diâmetro certo, com a massa certa, com a gravidade certa, que inclinaria a Terra no ângulo certo, que criaria a maré certa, que faria tudo certinho? Você acreditou nessa grande explosão? Quem não crê em Deus, crê no monte de... vai ter que crer na colisão. Um astro que se chama Teia, não é? Mas aí ele fala, depois de tudo isso, ele fala, eu vou dar o meu show. Por que ele vai dar o meu show? Porque, não sei se você sabe, a Lua é 400 vezes menor que o Sol, mas ela está 400 vezes mais próxima da Terra. E quando a Lua chega na frente do Sol, ela encobre o Sol, e nós temos nesse planeta eclipses solares perfeitas. É 100% de eclipse, gente, não é 99, não é 101. Uma grande explosão que pega o nada, do nada faz o tudo e cria uma eclipse solar perfeita, e você acreditou. A gente tem que se render, não é, às evidências de que há um Deus, não é? Não tem? E aí, o que acontece com essa eclipse solar perfeita? Eclipse solar perfeita serve para quê, irmão? Para nada. Mas teve recentemente nos Estados Unidos, tem um amigo meu que mora lá, falou, Marcos, tinha gente que saía na rua, se ajoelhava no chão, olhava para o céu e falava, Senhor, quão grande é o meu Deus. Para que serve eclipses solares perfeitas? Para você se pôr de joelho e reconhecer o quão grande é o seu Deus. Não é verdade? Gente, tem gente ainda que não crê no nosso Deus. Olha só, que coisa. Não crê na grandeza desse Deus. Como é que pode? Crê que a gente é ignorante, fanático e irracional. Será? Como o mundo está de cabeça para baixo. E aí, gente, olha só, é um show, não é? Tem lua vermelha, lua laranja, tem lua de todo quanto é cor, só não tem lua verde. Olha que coisa, que show. E aí ele vai escolher a galáxia. São 100 bilhões de galáxias. E o que ele faz? Primeiro ele escolhe a mais bonita. A nossa galáxia é fantástica, é linda, não é? Olha os braços, tudo. Ele é um designer, não é? E ele ele põe a Terra na galáxia perfeita. Por quê? As galáxias têm várias formas e tudo mais, mas elas são muito populadas com estrelas. E é difícil você, numa galáxia, encontrar um lugar certo para colocar um planeta para que tenha vida. Mas nessa nossa galáxia, espiral, com esses braços, o que acontece? Entre os braços, você tem regiões calmas, tranquilas, sem atividade cósmica, sem estrela perto. Não é bom ter estrela perto, porque ela pode explodir. E aí você tem uma região calma, tranquila. E aí o planeta Terra está onde? Ele está aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Na suíte presidencial do universo, na galáxia mais bonita, numa galáxia... E a gente está entre os braços, abraçados pela nossa galáxia, numa região tranquila, sem estrelas próximas. E o que dizem é que a nossa rota vai permanecer estável pelo menos por 5 ou por 10 bilhões de anos. O Sol também fala que ele é estável por 10 bilhões de anos. Aí outro dia saiu um artigo dizendo assim, nossa gente, que problema, daqui a 10 bilhões de anos o Sol vai explodir, vai levar com ele a planeta Terra. E tem gente que ficou preocupado. 10 bilhões de anos e o sujeito ficou preocupado. Gente, a gente tem um universo extremamente estável. A gente habita o centro. Você quer habitar o centro da galáxia? Não, aqui tem um buraco negro, atividade cósmica terrível. Nos braços também, tudo mais, mas Deus colocou a gente no condomínio de luxo, 5 estrelas, a suíte presidencial do universo. Um lugar calmo, tranquilo, no campo da nossa galáxia. É incrível, não é? E aí a atmosfera. Você balançou assim o arzinho, não balançou? Balança de novo, irmão, vamos ver. Pastor, tem gente que não está balançando. Olha lá, estou vendo ali. Ó. Tá bom. Gente, o que é esse arzinho que você está respirando aí? Pastor João,
Já estão soprando para o senhor aí. Do que é constituída a nossa atmosfera? Pastor, tantos anos respirando esse ar ainda, o senhor não foi descobrir ainda, né? É nitrogênio e oxigênio, na proporção de 3, 1, isso mesmo, pastor, 3 para 1. O pastor está acertando tudo hoje, então uma coisa. Gente, você fica achando, né? Ai, que arzinho chato, inodoro, incolor. Gente, a atmosfera perfeita. Nossa, se o ar fosse verde, né? Ai, que desgraça. Que desgraça, né? Não. O oxigênio serve para quê, irmão? Para te dar energia. Se tivesse mais oxigênio, aconteceria um desastre. No aniversário da sua sogra, ela ia acender a vela e bum, explodia. Olha que problema. Se tivesse menos oxigênio, ela morreria sufocada. Deus pensou na sua sogra e manteve a atmosfera perfeita. Gente, aí diz que o oxigênio é para energia, o nitrogênio é gás inerte. E nitrogênio é gás inerte? Mentira. Ele é fixado em nitrito, nitrato e amônia e acaba indo nas suas proteínas. Então a atmosfera é extremamente essencial. Mas a atmosfera é essencial? Se você começasse a consumir essa atmosfera, o que aconteceria? Em poucos meses ela estaria exaurida. Mas tem um ciclo de nitrogênio, um ciclo de oxigênio, um ciclo de carbono que mantém a nossa atmosfera inalterada. Por quê? Você consome, mas o ciclo repõe. Uma grande explosão criou um ciclo de nitrogênio, oxigênio e carbono. Esse ciclo tem vida participando, são micro-organismos. É um conceito que a gente chama life for life. Somente a vida mantém a vida no planeta Terra. Você já percebeu isso? Sem vida não haveria vida. E aí acham que aquela ameba primordial surge num planeta inóspito, ácido, venenoso, escaldante. Quem não crê em Deus, crê no monte de bobagens. E aí a atmosfera é perfeita. Por quê? Porque tem nitrogênio e oxigênio. Mas ela é mantida por uma gravidade. Você já percebeu? Olha o planeta Terra e olha o gás em volta. Por que esse gás não escapa para o espaço sideral? Porque a gravidade é certinha, ela mantém. Se a gravidade fosse maior, ela comprimiria demais a atmosfera. Talvez ela tornasse líquida. Não, mas a gente tem uma atmosfera perfeita. Um astro vem bater no planeta, o que acontece? Por atrito, gasta, consome. E aí a gravidade é certinha. Se a gravidade fosse menor, o que aconteceria? Gente, a gravidade menor seria fantástico, né? Você queria ir na padaria, como a gente foi, né, pastor? Como é que chega na padaria? Você fala, dá um pulinho. Aí você, chegava na padaria. Olha que beleza. Né? Mas aí, irmão, você chegava na padaria, mas chegava lá, a gravidade teria, o gás, a sua atmosfera teria se perdido. Você chegava lá, morria, caía morto. Não é, gente? Mas se a gravidade fosse maior, o que aconteceria? Você levantaria, teria que se arrastando para o banheiro. Tudo é perfeito. Por um Deus tremendo, poderoso. Quão grande é teu Deus, irmão? Quão grande? Está percebendo? Como que a ciência tem revelado a grandeza de Deus? Aí tem raio nesse planeta, não tem? Você fala, para que serve raio? Ô, raio que o parta. Você não amaldiçoa, às vezes, seu irmão com os raios? Raio serve para queimar aqueles moleques que ficam jogando bola no dia de chuva, não é isso? Gente, raio é essencial, participa do ciclo do nitrogênio. Quando cai um raio, a energia faz com que nitrogênio reaja com oxigênio. São gases de pouca reatividade. Tripla ligação, dupla ligação, os químicos aqui, né? Sabe que nitrogênio e oxigênio são pouco reativos, então você precisa de muita energia. A energia vem dos raios. E o raio faz o quê? Transforma nitrogênio N2 e O2 em nitrogênio atômico e oxigênio atômico, que reage e forma NO. NO reage com oxigênio e forma NO2. NO2 é absorvido pelo solo, forma nitrito e nitrato, que forma amônio, que forma a sua proteína, entendeu, irmão? Então, da próxima vez que cair um raio, o que você deve fazer? Senhor, graças te dou pelos raios, porque eles estão agora ajudando a fixar o meu nitrogênio. Estão formando nitrito, nitrato e amônia das minhas proteínas. É a segunda oração, viu, pastor? Vou passar aí a segunda. Gente,
E aí ele cria água. Um líquido sobrenatural. Você bebe água, né? Como eu vou fazer agora? Eu prefiro Coca-Cola. Não é? Insípida, inodora, incolor. Nossa, eu prefiro Coca-Cola. Tem uns que preferem cerveja, uísque também, né, pastor? Não tem? Quem prefere cerveja e uísque aí, gente? O pastor tá olhando. Aí ninguém falou que prefere uísque e cerveja, pastor. Tudo, né? Irmãos sinceros. Gente, você fica achando que a água é um líquido? Qualquer. Mas ela tem 74 propriedades físico-químicas que só a água tem. A água é um líquido sobrenatural, ela é um líquido rebelde, ela desobedece à física. Por quê? Porque o gelo flutua. Gente, gelo é sólido, deveria afundar, não deveria? Mas o gelo flutua, e você fica pensando, por que o gelo flutua? O cara fala assim, porque Deus sabia que o cara que fez o Titanic ia dizer que ninguém afundava, então ele criou o iceberg. Pastor, não tem gente que não crê, olha. Porque eu vou colocar no meu whiskinho, né? E ele vai flutuar. Irmão, o seu whisky, quando você coloca o gelo, ele afunda ou ele flutua? Pastor, dá uma olhada aí. Todo mundo falando que não sabe, nunca fez essa experiência. Flutua. Gente, para que o gelo flutua? Nos países frios, a temperatura dos lagos cai, 4 graus, a água vai para o fundo, leva oxigênio, leva vida. A temperatura continua caindo, forma uma camada de gelo, o gelo é isolante, fica lá em cima. Se forma uma garrafa térmica natural. A temperatura cai para menos 10, menos 20, menos 30, tudo bem, porque o peixinho fica lá é aqui, né? Desculpa aí. O peixinho fica lá numa boa. Então Deus pensou em você, mas pensou em toda a sua criação. Não foi assim? Gente, aí vai lá o sujeito e faz um buraco, ice fishing. Para você pescar também no frio. E aí a criança vai lá e faz pressão sobre o gelo funde, a lâmina, a lâmina fica lubrificada e você pode esquiar no gelo. E aí ele fala assim, agora eu vou dar o meu show. E ele cria neve. E a gente vai olhar os cristais de neve, cada cristal de neve tem uma forma diferente, linda, espetacular. Ele é ou não é um exibido e um exagerado? Precisava fazer todas diferentes? O pior que precisava, por quê? Porque tua fé é do tamanho de um grão de mostarda. Mesmo com todos os cristais de neve diferentes, em formas espetaculares, tem gente que não crê em Deus. Tem uma coleção de mais de 5.000 fotos de cristais de gelos, todos são diferentes. E na vida? O que a gente vê na vida? Gente, a gente vai ver na vida, ver o quê? Com os nossos microscópios. A gente vê uma vida fantástica. Gente, você é o maior espetáculo de nanotecnologia desse universo, sabia? Dentro de você habitam nanomáquinas e nanomotores, robôs nanomoleculares. As suas fábricas são cibernéticas e robotizadas. Olha só, isso aqui é a máquina que está produzindo proteínas dentro de você, milhões e milhões dessas máquinas, os ribossomos operam agora dentro de você. E eles usam um pendrive, é cibernético, é o RNA mensageiro. E são mãozinhas que vão tricotando proteínas, fazem 15 ligações peptídicas por segundo. E essas proteínas têm um erro em 10 milhões, a eficiência é maior que 5 noves. É incrível, não é? E aí, você tem máquinas de produção de energia, as ATP sintases, produzindo energia. 80% de você, todo dia, é transformado em energia, para que você funcione. E aí você tem robôs nanomoleculares andando dentro de você. Você não está acreditando? Eu vou passar o filminho. Olha só. Eles têm braços, têm pernas, são as kinesinas, transportam os componentes das suas máquinas nanomoleculares através das rodovias celulares dentro de você, numa velocidade incrível. E eu sempre digo, se você ficar paradinho, não se mexa. Tem gente se mexendo, pastor. Fica paradinho. Agora você está sentindo uma cosquinha, não está?
Está sentindo uma cosquinha, irmão? São as máquinas, os robôs andando de você. Não está sentindo a cosquinha? Falta de fé, irmão. Céticos, pastor. Gente, robôs nanomoleculares. Pode. Quem não crê em Deus, crê que robôs nanomoleculares foram formados por um processo acéfalo despropositado, do nada que pegou o nada, de uma nuvem gasosa de expansão e transformou nisso. E aí, ele é um exibido exagerado, não é? Eu vou passar rapidinho, senão não vai dar tempo nas nossas perguntas. Mas dá uma olhada, gente, parece que ele vai para desfile das campeões, não é? Do carnaval. Mas é um exagero de cores, mas mesmo assim não é brega, é? Não, Deus é fantástico. Diz que o estilo de Deus é barroco. É exagerado nos detalhes e nas cores, mas olha que coisa linda. Olha isso aqui, gente. É uma lagarta. Tem como você chegar agora perante Deus e falar assim, Deus, eu não te conheci, eu não te vi. Não tem, né? Você ficou mais indesculpável ainda, não ficou? Olha esse aqui, gente, é um pato. É o pato mandarim. E o que ele tem? Cores. E quem enxerga essas cores? Você. Isso mesmo. Mimetismo e camuflagem. Olha só, figuras de serpente nas asas para escapar dos predadores. Ele pensa em tudo, gente. Ele coloca engrenagens para os bichos pularem, coloca figuras de cobras, coloca tatuagens de formiga na sua criação, não é assim? Olha isso aqui, gente. Eu costumo dizer que ele é ótimo no bonito e no feio. Quando ele vai criar um negócio feio, aí ele cria feio mesmo, gente. Dá uma olhada. Olha os dentes desse bicho. Olha aquele olho esbugalhado, mas ele é tão feio, era tão feio que ele é lindo, não é? Eu acho ele maravilhoso. Fantástico. Olha, é só no colorido? Às vezes ele não põe cor nenhuma, negro. E aí ele faz o animal, esse aqui está na lista dos animais mais lindos no nosso planeta. Absolutamente negro. Maravilhoso, não é? Gente, outro dia eu vi um africano, a coisa mais linda do mundo. Você já viu aquele africano que brilha, ele reluz assim, parece que ele fica um azul brilhante. Fantástico, fantástico, a cor daquele negro, fantástica. Olha só, gente, ele colocou uma lanterninha na frente para o peixe vir em nhaque, né? É demais, né? Olha esse pássaro, eu vou falar mais sobre ele, tá? No finalzinho. Gente, tá vendo isso aqui? Tem besouro preto, não tem? Mas se Deus tem uma queda, não é por você, deve ser por besouros. Por quê? Tem mais de 1 milhão de besouros coloridos, decorados. Gente, para que serve isso? Seleção sexual. Falaram que os pavões são coloridos por seleção sexual, que a fêmea prefere o pavão mais colorido por seleção sexual. Fizeram uma pesquisa com as fêmeas não dão a menor bola para pavão colorido. Você sabe disso, né, irmã? Você dá bola para pavão colorido? Esse aqui é um cara forte, né? É um cara comprometido com Deus, não é assim? É outras qualidades. Foram fazer uma pesquisa com as pavoas, a característica que ela prefere nos pavões é o acoustic signaling. Sabe o que é acoustic signaling? É boa cantada. Então por isso que tem tanto homem feio casado com mulher bonita. Olha ali, né, pastor? Olha ali. Brincadeira, pastor. Pastor não, está excluído. Olha aquele, né? Olha só, por que, gente? Boa cantada. Mas olha, escolhe o besouro mais bonito. Você consegue escolher o besouro mais bonito? Por que você não consegue escolher o mais bonito? Porque em tudo que ele faz, ele é perfeito, magnífico, lindo, fantástico. Quando ele põe muita cor, fica lindo, não põe? Não fica? Quando ele põe pouca, fica lindo. Quando ele faz um degradê, fica lindo. Quando ele exagera, fica lindo. Quando ele tira, fica lindo. O besouro preto é maravilhoso também. A ele toda a nossa glória, não é? É incrível. Para não falar que eu não falei das... Gente, flor, se eu ficar falando de flor aqui, o pastor vai ter que me convidar uns 3 sábados e domingos.
Tem flor de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma, não é? É incrível. E você? Você é o maior espetáculo da criação de Deus, sabia disso? Olha você por dentro. A gente às vezes se vê por fora assim, fala, o que eu sou? Um monte de gordura, engordei 3 quilos na última semana, comi todas. Não é assim? Olha, aí você fala assim, nossa, eu tinha um monte de cabelo, agora eu sou um careca, olha quantos aí. Gente, mas se você esquece de ver o que você é por dentro, você é uma máquina fantástica, máquinas, robôs, usinas e tudo mais, seu coração, seu cérebro bate todos os computadores ligados em rede desse planeta, sabia? Você fala várias línguas, português, caipirês, não é? Você canta, como o Ari cantou aqui magnificamente bem, você compõe melodias, né? O Ariano Suassuna falou assim, nem vou citar a 9ª Sinfonia de Beethoven para não humilhar os tímpanos. Não é? Você resolve problemas complexos, você tem toda a sua vida registrada em vídeos na sua mente. Tem gente que vai morrer, que vai cair do viaduto assim, durante a queda, passa todo o filme da sua vida, sabe disso? Você é o maior espetáculo de nanotecnologia desse universo. Você foi formado à imagem e semelhança desse Deus. Não deixe o mundo te convencer que você é um mero mamífero. Não deixe o mundo te convencer que você não precisa ter mais filho. Adote um gato e um cachorro. Não é assim que o pessoal está fazendo? Ou não deixe o mundo te convencer que você precisa viajar pelo mundo inteiro. Você não precisa casar. Case, arrume alguém para te chamar de teu. Mesmo que seja aquele cara feio que tem boa cantada, tá bom? Arrume filhos para chamar de seus. Agora a gente não tem mais filho, a gente tem gato e cachorro. O homem não está tendo mais filho, a gente tem filhos, 4, 5, 6. Eu tenho 4, queria ter 8. Eu sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, www.tdibrasil.com, tá bom? A gente com ciência, boa ciência, física, química, biologia, a gente mostra que há evidência de que uma mente inteligente fez todas as coisas. E eu, como gente, com a minha filosofia e teologia, reconheço que essa mente inteligente é o nosso grande Deus, Criador de todas as coisas. Ao livro, foram 7 anos, 400, quase 500 páginas, 320 ilustrações. Modéstia bem à parte, tá? Fantástico, viu, gente? Olha, não é um livro barato. Não sei se o pastor ia falar no final, mas já vou falando. Ele é vendido por 120 na editora, mas eu repasso o preço que eles me fazem, R$ 79,00, a gente vai fazer em 3 vezes, se você quiser levar, tá bom? Olha, eu não tenho lucro absolutamente nenhum, tá? Todo mundo que pede, toma, leva. Não é assim, brother. Pode fazer um desconto? Eu falo, quanto que você quer pagar? É assim que a gente trabalha, tá? Por quê? Porque eu quero que você leve, porque aqui existe uma coleção de evidências, porque você precisa fortalecer a sua fé, sim, mas você precisa dar um livro para o seu ateu predileto, para o seu filho que vai entrar na universidade, ele vai ser bombardeado por um monte de bobagens, ele vai ler Nietzsche, olha só, e vai largar a Bíblia por Nietzsche, um louco. Nietzsche é louco, foi louco, ele delirava, e eles trocam a Bíblia por Nietzsche. Troca o Deus da Bíblia pelo nada, pela grande explosão, pela nuvem caótica em expansão, pela sopa primordial. Não é assim? Então, leve para o seu ateu predileto, tá bom? Compre para o seu filho e tudo mais. A gente vai facilitar, vai fazer o melhor preço possível, tá bom? Se você não puder pagar os 79, a gente vai dar um desconto, tá bom? Se você não puder pagar nada, vai falar comigo lá, você vai levar, tá bom? Por quê? Porque a gente quer que você leve a verdade para casa, tá bom? Esse foi um primeiro lançamento do Discovery Mackenzie. A melhor universidade do mundo, qual é? É a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu não tenho nenhuma restrição para falar isso. Por quê? Porque fui da melhor universidade brasileira. Fui, mas não sou mais. Por quê? Me transferi para ainda melhor, a Universidade Presbiteriana Mackenzie.
A única que honra o nome universidade, porque no Discovery Mackenzie agora coloca as duas teorias frente a frente, faz o embate e o debate sobre as nossas origens. Por isso que é o maior privilégio ter aqui, Discovery Mackenzie, nesse livro, tá bom? A gente tem grandes projetos lá. Querem ganhar a tua mente, porque a mente é o caminho do teu coração. Olha todo o embate racional que tem sido feito hoje. Querem ganhar a tua mente para chegar no teu coração. O Tiniel que decorou o livro, tá? Fantástico. A gente vai pular o filminho, tá? Vamos direto para o próximo. Em 2008, eu fui professor da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, por 40 anos. E em 2008 eu estava sentado na minha sala lá, eu nunca tinha feito palestra nenhuma, absolutamente nenhuma. Eu achava que fé ficava na igreja, razão ficava na universidade. Olha só que absurdo, não é? Mas em 2008, eu conto isso toda a história no livro, você vai ver. Em 2008, a Veja publicou um artigo, e é super interessante, publicou esse artigo na capa. Darwin, o homem que matou Deus. Como a ciência já provou que a grande explosão do nada fez o tudo. Como a ciência provou que Darwin é o grande herói da racionalidade. Que as ideias de Darwin são mais provadas do que a lei da gravidade. E como que ignorantes, irracionais, fundamentalistas ainda estão em igrejas espalhadas pelo Brasil, naquela ilusão de que há um Deus. Olha só. Por que a gente é perdido nessa ilusão? Porque Darwin matou o imatável Deus. E aí o que aconteceu comigo? Eu falei, cara, isso está errado. 2008, hoje é 2018. Então, 10 anos depois, eu posso chegar aqui, na Igreja Presbiteriana em Betel, em São José dos Campos, falei tudo direitinho, né, pastor? Não errei nada. E dizer para vocês o quê? Darwin está morto. As ideias de Darwin estão mortas. E o nosso grande Deus, o Deus que fez todas as coisas, esse Deus imenso, esse Deus invisível, mas real, onipresente, onisciente, onipotente, está mais vivo do que nunca. A esse grande Deus, a nossa glória, ontem, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado, irmãos. Ufa! Gente, deixa eu tomar aquela água sobrenatural. Amém, irmãos. Olha, aberto para perguntas, tá bom? Fique à vontade. Sim, grande. Tem um microfone para ele? Você vai chegar o microfone aí, tá bom? Só deixa eu fazer um comentário rápido. Faça uma pergunta, tá bom? Às vezes a gente se anima e faz comentários, aí não dá chance para todo mundo fazer. Então tente não comentar e formular uma pergunta. Só isso que a gente gostaria de... Que há vida em outros planetas. Há vida? Olha, eu costumo dizer assim, a vida no planeta Terra é um fenômeno sobrenatural. São 1.200 condições para estabilizar a vida nesse planeta que a gente conhece. 1.200 aproximadamente. É a distância certa, a rotação certa, a atmosfera certa, a água certa, a temperatura certa, e vai, 1.200. Fizeram uma lista uma vez, deu 1.200. Então, a probabilidade disso ter sido formado por acaso é zero. Então, a NASA vive anunciando, extra, achamos outra Terra. Está na zona habitável, parece que você está vendo, tem um monte de ET lá, né? Zona habitável. Gente, isso é propaganda enganosa. Chama o PROCON, liga para a NASA e fala, cara, para de enganar a gente. Seriam 1.200 condições que teria que achar naquele planeta para chamar aquilo um candidato à Terra. Então, assim, existir vida no planeta Terra já é um milagre sobrenatural. E se é um milagre sobrenatural, foi Deus que colocou vida aqui, tá certo? Agora, teologicamente, eu digo assim, olha, Cristo nos chama da noiva, de sua noiva. Nós somos a noiva de Cristo, tá certo? Então, eu costumo dizer que se existir outra vida em outro planeta, Cristo tem outra. E está nos traindo, tá? Por isso que eu acho que só tem aqui, tá?
Depois dessa, ninguém mais quis perguntar. Ô, irmã, ó, por quê? As eclipses são periódicas, elas se repetem, né? Periodicamente. Então elas acontecem, só que não é sempre. Então eu costumo dizer, se tivesse eclipse todo dia, a gente estaria mal acostumado também, porque todo dia tem pôr do sol, todo dia tem um monte de coisa bonita, todo dia o nosso céu é azul, não é? A gente olha assim, um céu azul, mas deveria ser preto, porque o universo é preto. Por que o céu é azul? Porque a luz do sol branca, quando bate na nossa atmosfera, o azul ele é disperso com mais facilidade, você enxerga o azul. E aí no pôr do sol, o azul já foi disperso lá longe, chega o amarelo e o laranja. É um espetáculo que acontece todo dia, mas a gente fica mal acostumado. Então Deus falou assim, não vou deixar eles mal acostumados com eclipse, a gente vai fazer periodicamente, vai ser um espetáculo itinerante, tá? Não vai ser todo dia no mesmo lugar, mas eles estão se repetindo, é periódico, não tem nenhum problema com as eclipses, tá bom? É só que talvez a gente teve mais sorte quando criança, ter mais eclipses do que agora, mas elas vão se repetindo, espetáculos periódicos. Sim, 400 vezes menor, absolutamente 100%, é uma eclipse solar perfeita. Recentemente aconteceu e foi visível nos Estados Unidos, não no Brasil. Ela fica na frente, quando ela fica na frente, fica a Lua, a Terra e o Sol, todas alinhadas, é difícil de ocorrer, né, mas periodicamente isso acontece. Se você estiver na Terra alinhado com o Sol e a Lua, você vai ver que ela cobre 100%. 100%, é incrível. Eu tenho duas perguntas. Ô, irmã, sim. Existe possibilidade do homem ter realmente ido à Lua? Ou não é possível, e alguma coisa sobre a teoria da Terra plana, que está em toda a universidade hoje em dia? Eu sempre fico pedindo a Deus para que essas duas perguntas não sejam feitas, viu, irmã? Existe uma teoria da conspiração que diz que o homem nunca foi na Lua. É 100% certo que o homem foi na Lua? Não é, mas acho que é 99,99999%. Acho que ele foi. A Terra não é esférica? Eu acho que talvez não possa ser, mas acho que também é 99,99999% que ela é redondinha assim, tá? Tanto que eu botei um monte de coisa aqui com Terra redonda, tá? Eu não sei de onde surgiu isso, gente. Eu fico assim... até hoje eu não entendi, tá? Eu também. E assim, é uma coisa de evangélicos e incultos e irracionais? Não, alastrou pelo mundo inteiro. Tá? Tem grupos de diferentes posições filosóficas e teológicas apoiando isso. Tá? Se a Terra for plana, vai ser uma grande surpresa, hein? Mas eu acho que não é, viu? Isso vai passar. Ô, irmão. Na palestra, o senhor comentou que nós, quando está falando sobre o ozônio, que nós estamos destruindo. O senhor acredita no aquecimento global feito por mãos humanas, ou o senhor acha que é um processo natural da Terra? Tem gente que não acredita nem na destruição da camada de ozônio, você sabe, né? E tem gente que não acredita no aquecimento global, produzido pelo homem. Eu tenho que confessar que eu nunca estudei muito nenhum dos dois assuntos para te poder dizer com muita certeza, tá? Eu tenho dedicado o meu estudo ao design inteligente, à origem da vida, do universo e tudo mais. Eu nunca me concentrei nesses aspectos. Agora, eu tenho ouvido algumas palestras sobre o aquecimento global. Por exemplo, a quantidade de CO2 que é emitida pelos vulcões é estupidamente maior do que tudo que a gente produziu, tá? Então parece só, é uma impressão que eu tenho, não tenho certeza, mas parece que o aquecimento é natural, não é produzido pelo homem. A gente tem uma fraçãozinha pequenininha. E é bom que a gente tome cuidado, com certeza, pare de emitir e tudo mais, mas que a gente é culpado por tudo, eu acho que só acho que não é bem assim, tá? Alguém foi lá e esquentou o termômetro, não esquentou? Teve muitos dados que foram fabricados, inclusive. Então é assim, maldito o homem que confia no homem. Gente, não confie a sua teologia, sua filosofia em ciência produzida por homens. A boa ciência, sim,
mas filtre a luz do conhecimento filosófico e teológico, tá? Você tem esse livro preto aí, não tem? Eu militei na ciência por 40 anos, continuo militando na ciência. A gente quer fazer muito melhor a ciência no Mackenzie. E o que eu conheço da ciência? Maldito o homem que confia em cientista. Por quê? Porque cientista é gente. Você acha que cientista é melhor que político? Ou é pior que político? É igual, é gente. Então tem muita coisa, eu conheço muitos dados que foram publicados na Science, na Nature, que nunca existiram. Conheço casos verídicos, eu participei de alguns processos de determinar que aquilo lá era falso. Conversei com o professor, ele falou, muito obrigado, mas nunca retratou os seus resultados. Então, é maldito o homem que confia na ciência. Tem um movimento entre nós que diz o seguinte, gente, a ciência é boa, é verdadeira. O Big Bang ocorreu, a evolução ocorreu. O que a gente tem que fazer? Tem que colocar Deus lá. Não é assim? A ciência é absoluta, a gente tem que usar a ciência para interpretar a palavra. Então, dia não é dia, é era. Deus falou, água produz a vida, produziu por evolução, não tem? O evolucionismo teísta tem crescido no nosso meio. Por quê? Porque crê em teorias de homens. Maldito o homem que confia no homem. Confie na interpretação dos pais da fé, inspirados pelo Espírito. Quando abriram a Bíblia, falou, dia é dia. Deus criou pelo poder da sua palavra. Haja luz e houve luz. Haja vida e houve vida. Aí o cara fala assim, nossa, Deus não poderia ter parado o tempo por 2 horas lá em Josué, não é? Nossa, o universo se desfaria. Ele criou o universo, gente. Ele criou as leis. Ele tudo obedece pelo poder da sua palavra. O dia que Deus fala assim, universo pare por 2 horas, o que o universo faz? Ele para. O Lázaro estava morto no sepulcro por 4 dias, cheirando mal. O Deus restrito às forças naturais chegaria no túmulo e falaria o quê? Nossa, não tem mais jeito, gente, está cheirando mal. Eu vou ter que chamar aí uma UTI, fazer uma... Não é? Mas Jesus chegou lá, o exibido exagerado, porque Jesus é exibido exagerado também, não é? E ele esperou, não esperou? Jesus não enrolou? Ele falou, vamos Jesus, ele, calma, porque ressuscitar defunto morto até médico faz. Eu tenho um amigo que ficou 1h30 morto, clinicamente morto. Começaram a orar por ele, o médico foi lá, fez alguma coisa, e pum, ressuscitou. Aí o médico, ressuscitei o cara. O médico achou que foi ele. Gente, mas Jesus esperou 4 horas, né? E o que Jesus falou? Lázaro, sai para fora. Pelo poder da sua palavra, Lázaro saiu totalmente restaurado. Ele cheirava mal, putrescina e cadaverina. São os produtos finais da decomposição de proteínas. Estava tudo decomposto. Aí Jesus chega lá na água e fala assim, água? O que ele fez para transformar água em vinho? Ele transformou água em vinho? Não, ele adicionou à água os componentes que faltavam para fazer um bom vinho. Antocianina, fenóis, um monte de coisa. E o que ele fez? Chegou lá e falou assim, nossa, gente, eu tenho uma receita aqui, peraí. Cadê o almoxerifado? Tem um almoxerifado aqui? Foi isso que ele fez? Ele falou assim, haja vinho. Ele nem falou, né? Ele pensou só. E o que aconteceu? Do nada. Chamado pelo poder da sua palavra, do nada surgiram todos esses componentes e foram adicionados ao vinho. Então nós temos um Deus magnífico. Eu nem lembro mais qual foi a sua pergunta, tá? Mas eu acho que eu respondi. Oi, sim. É sobre a idade da Terra e a vida dos dinossauros aqui. Sim, maravilha. Se a Terra é velha, se a Terra é jovem, não diminui e nem aumenta a grandeza do nosso Deus, tá certo? Então eu acho que isso é uma questão menor. Mas, se eu tenho que decidir se a Terra é jovem, se a Terra é velha, eu tenho que ver o poder das evidências, a força das evidências. Aí eu quero escrever um livro sobre isso um dia. Eu, como cientista, avalio as evidências e eu acho que eu tenho uma felicidade. Por ser cristão, eu não estou preso ao naturalismo. Eu não tenho a obrigação de achar que aquilo lá é antigo, porque o naturalista tem que ser antigo, senão cai a teoria dele, não é?
Então eu posso optar pelo velho ou pelo novo. Para mim, tanto faz. Mas eu vejo as evidências e vejo que há muito mais evidências de uma terra e de um universo jovens. E parece que o cara que fez tudo, lá em Êxodo 20:11, ele escreveu assim, porque em 6 dias fiz eu o sol, a terra e o mar e o céu e tudo o que neles há. E no 7º dia, descansei. No sábado, e os adventistas pegam no nosso pé. Não é verdade? Então, o que ele falou? Eu fiz tudo em 6 dias, no 7º eu descansei. E aí, a gente vê a cronologia bíblica e tudo mais, parece que é tudo jovem, né? As evidências são muito grandes. Dinossauro, outro dia encontraram tecido mole em dinossauro. Tem um filme no Netflix, Is Genesis History? Ele está traduzido, assista, você vai ver. Tecido mole em dinossauro. O dinossauro foi extinto há poucos anos atrás. Talvez tenha dinossauro vivo por aí. Eu falo isso, os caras falam, nossa, o Marcos é um perdido. Não! Sei lá, canto 200 milhões de anos acharam, não acharam? Outro dia eu estava assistindo um documentário lá no Discovery, um cara não era cristão nem nada. Ele estava correndo atrás de um animal que os índios estavam descrevendo lá, os nativos, na Indonésia. Ele ligou para um paleontólogo e falou assim, olha, a descrição do animal é assim, assim, assim. O cara falou assim, isso é um dinossauro. Aí ele perguntou assim, no ar, no Discovery passou isso. Cara, você acha que é um dinossauro? Mas 60 milhões de anos atrás. Ele falou assim, nossa, mas o selacanto foi extinto há 200, depois acharam. Então acho que tem até dinossauro por aí. Eu brinco, né? O monstro do Lago Ness, quem sabe? Fantástico, né, gente? Já pensou que sai lá um dinossauro? É pura ilusão, é um delírio, mas, né? Olha, os dinossauros estavam na arca, entraram, tinha 56 tipos básicos, eles eram pequenos, tá? Podia ter pôr ovo, né? Mas pegaram um casalzinho pequeno. E morreram de fome e frio depois do dilúvio, foram extintos. E tem evidências e mais evidências que eles foram extintos há poucos anos atrás. Talvez esteja até por aí, tá? E tudo isso na balança me diz que o universo e a Terra parecem ser mais jovens do que antigos. Né? Oi. Acho que, desculpa primeiro pela pergunta, ver se é possível responder. Eu queria saber para o senhor como que é considerado nesses alucinados evangélicos, né, enfrentar aí um mundo que prega contra tudo isso que a gente vê. Olha, assim, o que você tem que fazer? Primeiro você tem que saber que você está do lado da verdade. Você tem que saber que a ciência está do seu lado. Você tem que saber que a palavra de Deus está do seu lado. Você tem que saber que Deus está do seu lado. Então, o que eu aconselho? Cara, levanta a cabeça, enche o seu peito. E a próxima vez que o professor fizer um bullying lá no naturalismo filosófico, né, quem ainda crê em Deus? Você fala, eu, professor. Por quê? Porque as evidências demonstram isso, professor. Você já ouviu falar do design inteligente, professor? Você já ouviu falar disso? Você não precisa ter um monte de argumentações, como eu acho que talvez eu tenha, tá? Mas você tem que ter 2, 3. Então, olha, estude, se prepare, porque Paulo diz, estáis preparados para dar a razão da sua fé. Aí tem gente que fala assim, nossa, eu não preciso saber dessas coisas, eu creio porque creio. Gente, tem gente que crê em Henrique Cristo, não crê? Fada madrinha, doente, chupa-cabra, não tem? Você crê num Deus racional, um Deus que te afoga e atola em evidências. Então você tem que estar preparado para dar razão da sua fé. Então, olha, os jovens universitários e tudo mais... Eu estava falando com o pastor, 1/3 dos jovens universitários que entram nas nossas universidades hoje se declaram crentes em Deus, cristãos. Desse 1/3, 2/3 sairão ateus. As estatísticas todas mostram isso. Por quê? Porque ele entra despreparado. Ele não sabe dar a razão da sua fé. A gente, nas nossas igrejas, não prepara e tudo mais, tá? Por isso que o design inteligente é tão importante, uma palestra dessa é tão importante, porque ele vai fortalecido e ele vai... levanta a cabeça, viu, jovem? Você tem a fé num Deus incrível, maravilhoso, que se revela na ciência, dado após dado, espectro após espectro. Não caia na ilusão desse mundo.
Pasteur disse, um pouco de ciência te afastará de Deus, muito te aproximará. Os grandes cientistas, Pasteur, Boyle, Schrödinger, Marcus Eberlin, não, desculpa aí, né, pastor, eu não devia ter feito isso, ato falho. Creem em Deus, creem em Deus. Os loucos não creem. Nietzsche, por exemplo. Maravilha? A Deus toda a glória. Amém.